Opa, e aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma técnica que recentemente eu comecei a aplicar aqui na minha empresa, tá? A gente visualizou uma oportunidade de mercado para criar modelos como esse daqui, ó, onde a gente consegue ter vasos resistentes feitos em uma impressora 3D de bancada com uma característica um pouquinho diferente. A gente consegue passar por dentro, olha só, desse perfil aqui um filamento de qualquer cor que a gente queira, tá? E a estrutura do vaso ela pode ser impressa de uma vez só, em tempo mínimo e gastando o mínimo de material. Porém, dentro do CAD, eu tive que parametrizar alguns esboços em 2D para que você consiga, aí com a sua impressora 3D, criar e imprimir esses modelos. Porque o grande diferencial que existe em uma impressora 3D é justamente você conseguir criar os modelos de acordo com a característica que você tem em mente. Assim você consegue extrair o máximo de qualidade da sua impressora 3D e também os melhores resultados, uma vez que você consegue identificar uma solução para um mercado específico e assim atender com a sua impressora 3D. Por isso que eu sempre falo aqui, pessoal, que no meu canal eu procuro sempre trazer conhecimentos que vão agregar para vocês. Eu poderia muito bem vir aqui e falar que só um programa é necessário para que você tenha resultado nesse mercado, mas não é bem assim, beleza? É importante que você conheça todos os conceitos para que você não fique amarrado nem em programa, nem em máquina e nem em produto, beleza? Quando você evolui tanto no seu negócio quanto também na sua mente, você visualiza que esse tipo de briga, por exemplo, de programa CAD ou um software de fatiamento é muito raso em vista do problema que a gente tem no Brasil, que é justamente a educação. Então, vamos lá para o vídeo. Pessoal, então olha só, esse perfil aqui, ele foi criado usando a ferramenta Freeform, já a gente vai ali pro CAD. Eu vou mostrar ali todo o processo que eu realizei para criar esse perfil aqui. E qual que é o grande diferencial desse tipo de produto aqui? É que a gente consegue imprimir com um bico de 0,4 a uma espessura de 0,8 milímetros, ou seja, a gente consegue ajustar ali no programa de criação e também de fatiamento essas características para que esse produto aqui ele fique resistente. E da mesma forma que ele fique resistente também, ele fique um produto, olha só, sensacional, lindo como esse daqui, tá? Então, independente da impressora que você tenha, se você levar os quatro pilares que a gente recomenda aí, que é justamente o arquivo STL de qualidade, a impressora 3D bem ajustada, o material, também o fatiamento, para você conseguir extrair esse tipo de peça aqui, você não deve deixar de lado, porque sem esses pilares, infelizmente, pode ser que você não consiga ter uma qualidade satisfatória, beleza? Então, da mesma forma que a gente pode criar produtos desse jeito aqui, a gente consegue também criar modelos articulados, né? Inclusive, esse perfil aqui, ó, ele já está presente dentro do nosso grupo do Telegram, que é onde a gente está postando ali alguns arquivos em STL validado para você que está começando a conseguir baixar e já começar a lucrar com seus produtos, porque o mais difícil hoje em dia é você conseguir arquivo em STL para poder vender. Então ali a gente está deixando, a gente não sabe até quando vai deixar gratuito, mas por enquanto você consegue clicar aqui no link abaixo que a gente vai deixar e baixar, beleza? Caso esse arquivo aqui ele não esteja aparecendo para você de forma gratuita para você baixar no nosso grupo, me manda um direct que eu mando para você, caso você não tenha conseguido ainda, beleza? Então, dependendo da sua impressora 3D, você vai conseguir projetos maiores, né, vasos maiores, mas o funcionamento dele aqui vai ser o mesmo, porque a característica em 2D que a gente vai colocar exatamente nesse perfil aqui, ó, vai ser igual para todos os modelos. Então, você consegue usar qualquer tipo de material, beleza? Eu recomendo aí que se você tiver um PLA, use ele por ser mais fácil, né, de iniciar. E quando você estiver aí na parte de prototipagem, você faz esses testes aqui, ó. Beleza? Vou explicar como é que isso funciona. Quando você cria um perfil, você consegue um produto, né? Você consegue fazer testes desses produtos impressos na impressora 3D gastando menos material. Então, se eu fosse, por exemplo, fazer essa prototipagem para validar e eu não fizesse essa impressão aqui de peças pequenas, eu poderia gastar muito material, vocês concordam? Fora se a máquina ela não estiver bem alinhada na primeira camada, o que pode ocasionar esse tipo de problema aqui, ó. Então, se você não sabe, por exemplo, alinhar a primeira camada, eu vou deixar um link aqui na descrição onde você consegue configurar essa primeira camada, beleza? Então, o que acontece? Se você fizer testes com peças menores, você vai gastar menos material e menos tempo.
o que vai te fazer aí ganhar tempo, principalmente na impressão aí do produto final, tá? Se você estiver prototipando para um produto que você vai vender aí, beleza? Então, é isso, de material você consegue utilizar o ABS, o PLA, o PETG, eu recomendo o PLA se você já tiver porque é mais fácil, beleza? E no programa EnCAD, como é que vai funcionar aqui? Lembrando que a gente não vai fazer propaganda de nenhum programa de fatiamento aqui, beleza? A gente vai utilizar o Ultimaker Cura e se você tiver aí outro programa, se você utilizar aí o Pros Slicer ou o Simplify, pode fazer esse mesmo teste aqui porque não importa o programa de fatiamento, o que importa é o conceito que você usa para cada produto no programa de fatiamento. Ponto. Beleza? Então, o que acontece? A configuração que a gente vai usar aqui é a seguinte. Eu já vou passar aqui, ó, exatamente a que eu estou utilizando aqui. Beleza? Altura de camada 0,32 milímetros. Lembrando que o bico de impressão, olha só, que a gente está utilizando aqui, ó, é 0,4 milímetros. Beleza? No caso aqui é a impressora Ender 3 S1 Plus, beleza? Mas independente da sua impressora, saiba que a configuração, tanto da máquina quanto do bico e do material, é feito aqui, tá? Antes de você configurar, assim como é também nos outros programas. Então a qualidade, ela vai ficar aqui, ó, entre 0,25 a 0,32 milímetros, beleza? Pode utilizar aqui essas configurações. Em parede, não importa muito, porque só será uma, beleza? O material aí, você vai ajustar, olha só, o material, a temperatura desse material aqui, você vai ajustar já nesses testes aqui, ó. Então aqui você já consegue identificar se a sua temperatura tá correta, se a sua velocidade, ela atende de acordo com a impressora 3D que você tem, beleza? Aí fazendo todos esses testes aí, para você encontrar, caso você esteja utilizando material novo, vai ser mais rápido você fazer desse jeito, tá? Então aqui, para PLA, fica entre 190 a 210 graus, nesse caso aqui a gente está utilizando 200 para o bico e 75 para a mesa de impressão. A velocidade eu estou deixando aqui 60 milímetros por segundo, beleza? O restante vocês podem configurar exatamente desse jeito aqui. O percurso, como eu estou utilizando aqui o Direct Drive, a gente coloca aqui 0,8 milímetros, beleza? Com a retração habilitada sempre, tá? O suporte não terá, porque aqui no ambiente de criação a gente consegue criar exatamente o perfil com o ângulo que a gente quer para não precisar de suporte, beleza? E a configuração desse modo aspiral, ela tá aqui, ó, em modos especiais, beleza? Então você pode ativar essa opção aqui, ó, e quando a gente fatia esse perfil, a gente já consegue perceber que o produto, quando ele é fatiado, olha só, ele tem o Ultimaker Cura foi o melhor programa que eu encontrei para tempo, tá? Então vocês podem fazer o teste aí. E o que acontece? Ele vai imprimir esse perfil, não esquecendo também aqui, ó, eu falei da parede para vocês, né? Ela vai ficar aqui, ó, dentro de qualidade, tá? Aqui, ó, largura de extrusão. Aí você pode colocar aqui 0,8 milímetros, mesmo estando com o bico de 0,4 milímetros, tá? Lembra disso. Porque quando a gente vem aqui, ó, em pré-visualização, eu vou só ajustar aqui esse perfil para ficar mais fácil de eu explicar para vocês. Só um momento. Pronto, ó, agora sim. Então, quando a gente faz aqui a pré-visualização desse perfil, a gente consegue perceber que ele vai fabricar de uma vez só, sem parada. Então aqui você não precisa se preocupar, por exemplo, com aquelas linhas de costura no seu modelo, porque isso aqui, se você fizer desse jeito que eu tô te passando, elas não aparecerão, beleza? Então fazendo esse perfil aqui, a gente consegue tempo máximo, beleza? Gastando o mínimo de material com uma resistência aí funcional para esse tipo de produto, beleza? Então, no software de fatiamento é isso que eu tinha para passar para vocês. E aqui dentro do software de criação, existem também algumas regras que eu utilizei para ter esse resultado final. Olha só, a espessura, eu percebi que não importa aqui, ó, se a gente colocar ela somente aqui nas bordas, né, passando aqui por esse perfil aqui com o mínimo de material. Por quê? Porque essa configuração aqui já ajusta no software de fatiamento. Então aqui, ó, o que a gente pode fazer? Ó, eu utilizei apenas essas ferramentas, tá? Para criar, ó, ali a gente utilizou... Aqui a gente utilizou a ferramenta Freeform, né? Depois a gente fez ali uma espessura, depois cortamos, fizemos ali com a ferramenta varredura o perfil, né? Para passar o filamento e depois alguns distanciamentos. Então, na prática, como é que ficou isso aqui, ó? Se a gente voltar aqui a linha do tempo, a gente consegue fazer com um esboço 2D em uma criação como essa daqui, o formato do vaso. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um formato do zero para vocês verem, tá? Então, eu vou ajustar aqui, ó, para ficar até mais fácil para todo mundo compreender. Aí eu vou ajustando ali o desenho
exatamente aqui no formato da tela, ó. Então, o que que acontece? Eu consigo vir aqui dentro de criar forma, selecionar aqui ó, a ferramenta cilindro, beleza? E com a ferramenta aqui de inserção de medidas precisas, eu já vou colocar aqui a dimensão máxima do meu equipamento, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 90 milímetros, beleza? E finalizando esse processo aqui, ó, a gente consegue ter um cilindro e aqui a gente consegue colocar ó, as divisões que eu vou ter nesse modelo. Eu vou colocar aqui somente uma divisão, porque o nosso objetivo aqui é criar esse estilo de vaso, tá? E vindo aqui ó, com a ferramenta edição de forma, eu consigo clicar nessa linha de cima e vir criando, olha só, exatamente o modelo do vaso que eu quero. Então, se eu quiser, por exemplo, alterar essa dimensão, deixar mais fino, deixar mais largo essa malha aqui, eu consigo, tá? Porque o objetivo aqui, como é a criação, a gente consegue criar de diversas formas esse modelo e assim fazer exatamente a espessura. Então aqui a gente tem exatamente o formato do vaso. Se eu quiser fechar essa parte de baixo, basta eu clicar 2 vezes e vir aqui ó, em preencher furos, tá? Lembrando que essa caixinha de diálogo, quando ela abre, a gente consegue manter a dobra, né? O que deixa exatamente o perfil reto assim. E quando eu finalizo a forma livre, exatamente no canto superior direito, eu tenho exatamente esse formato aqui, ó. E é esse formato que é o formato padrão que eu acabei de passar para vocês, beleza? E ele pode ser feito assim. A espessura do modelo, vocês podem colocar aí com 4 milímetros, beleza? Por enquanto, até vocês entenderem como é que funciona aqui a dinâmica de criação. Para ficar mais fácil, pode ser assim, beleza? Se você não sabe, depois que a gente cria isso aqui, eu posso vir aqui dentro do ambiente de criação, em espessura, e colocar aqui, ó, a espessura de menos 4 milímetros, o que vai me dar exatamente um corpo que eu posso cortar e, inclusive, agora fazer exatamente o caminho ali. Como é que a gente fez esse caminho aqui, ó, no perfil? Quando eu quero criar o caminho interno ali para fazer exatamente a passagem do filamento, que eu acabei de passar para vocês, o que que a gente pode fazer aqui, ó? Eu posso criar exatamente uma linha. Olha só, essa linha aqui, ela foi criada exatamente por dentro desse vaso. E essa linha aqui, ela serve para que eu faça um corte no perfil, tá? Exatamente assim, ó. Se eu tenho já esse corte do perfil, eu consigo criar, né, exatamente no final desse perfil, esse desenho em 2D, olha só, com 2.2 milímetros, isso aqui pode variar, como o material ele possui um diâmetro ali de 1.75 milímetros, tem que ser maior que isso. Então aqui a gente usou 2.2, beleza? A gente fez também ó, essa passagem aqui em 2D com 0,8 milímetros, que vai servir para que a gente consiga usar, olha só, a varredura. Então, a varredura, nesse caso aqui, presente no canto superior esquerdo, aqui ó, nessa parte de cima, a gente consegue clicar nela, selecionar aqui o esboço 2D e selecionar aqui ó, o caminho que foi feito por conta desse corte que a gente fez anteriormente na face do produto. Então, depois disso, a gente consegue fazer ali as modificações para aí sim eu conseguir, com um padrão circular, fazer esse movimento aqui, ó. Então, se eu clicar 2 vezes aqui, eu posso selecionar o corpo, selecionar o eixo, né, central do modelo, que é exatamente a referência da origem, e assim eu copiar todos esses detalhes em volta da peça. Por quê? Fazendo isso, eu consigo usar o Combine, que é justamente aqui, ó, essa ferramenta presente aqui em modificação, que eu posso, inclusive, utilizar para fazer moldes, tá? Se vocês tiverem interesse em aprender moldes, deixa aqui nos comentários também, que eu vou procurar trazer esse tipo de conteúdo para vocês que estão iniciando e não sabem, beleza? Esse tipo de conteúdo que eu tô passando aqui, só para vocês saberem, ele é um conteúdo que nem curso pago vocês encontram hoje no Brasil, e como a gente faz aí muitos treinamentos em vista de trazer conhecimento de valor aqui para o Brasil, a gente acaba ensinando isso para vocês conseguirem aplicar aí no negócio de vocês, beleza? Muita gente me pergunta, professor, mas vale a pena, por exemplo, comprar um curso de impressão 3D? Cara, depende das suas necessidades, tá? Se você vir aqui, ó, por exemplo, no site Acelera 3D, por exemplo, você consegue visualizar exatamente os principais problemas que está acontecendo com a sua peça e aqui você já resolver. Então aqui ó, você deixa de cair muito, até mesmo golpe que existe na internet, né? Então não existe caminho fácil. Se você entrar no mercado de impressão 3D com essa mentalidade de ganhar dinheiro fácil, dá para ganhar muito dinheiro porque é um mercado novo, existe muitas possibilidades, mas com isso também vem muitas promessas frajutas aí e é muito bom que você fique esperto, tá? Então se você vem aqui nesse site, por exemplo, ó, você consegue ter vários problemas que são resolvidos de forma simples, tá? Então, vai depender muito das suas necessidades, o que você quer com impressão 3D, se você quer se tornar
tornar um profissional, é ideal que você, no mínimo, aprenda com quem realmente, de fato, usa essas ferramentas no campo de batalha, tá? Existem muitos profissionais bons no Brasil, inclusive a gente segue aqui vários no próprio YouTube do Brasil e acompanha alguns influenciadores, e tem alguns que de fato ensinam impressão 3D do jeito certo, tá? Então fiquem ligados só com isso aí, porque isso aqui já vai ajudar muito vocês que estão iniciando, beleza? Outra coisa que é muito importante a gente saber aqui também dentro do software de fatiamento é que ele não teve suporte, tá? E essa criação para evitar suporte, ela pode ser feita por aqui, justamente no ambiente de criação do corpo principal que a gente fez aqui, ó, tá? Então nunca passar ali do limite de 65 graus, porque isso aí pode danificar as suas impressões, beleza? Depois disso a gente pode finalizar o produto, retirando aqui, ó, toda essa parte interna, e para salvar como STL não tem segredo. No canto superior esquerdo eu posso vir aqui em salvar malha, tá? E salvando ele do jeito que tem que ser salvo aí, com o máximo de qualidade, a gente consegue trazer para o computador e imprimir na impressora 3D, beleza? Então façam essas configurações aí no seu computador e testa para depois me mandar lá no Instagram. Eu vou adorar ver a peça que você fez, beleza? Pessoal, esse daqui foi o conteúdo de hoje sobre impressão 3D. Se você está curtindo essas dicas aqui do canal, não esqueça de se inscrever no canal, caso você não for inscrito, tá? Deixa o seu like também, porque isso fortalece demais. E deixa aqui nos comentários também o que você achou desse vídeo, para que a gente traga mais e mais conteúdos que somem para vocês que estão aí iniciando, ou para você que até mesmo está no mercado, mas não sabia, por exemplo, dessas técnicas aqui. Meu objetivo é somar com vocês, e a gente tem feito isso aqui no canal do YouTube e também no Instagram. Se você não segue no Instagram, @3DUCNC, vai valer a pena para você, principalmente porque a gente posta dicas diárias lá, beleza? Sobre o treinamento completo, dia 22 desse mês a gente vai abrir uma nova turma, e se você tiver interesse em se qualificar para o mercado, basta você clicar em um link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você acessar todas as informações. Um abraço e até a próxima. Valeu!